Hoje você vai aprender a usar o RAG com IA, Pinecone e N8N e transformar qualquer PDF em respostas automáticas, direto do WhatsApp ou de onde você quiser. Então, deixa eu te mostrar como a gente vai fazer isso. O primeiro passo que a gente vai fazer é adicionar os nossos documentos em algum lugar. Eu escolhi o Google Drive para fazer isso. Então, aqui no meu Google Drive, eu já tenho 3 documentos que eu pedi o ChatGPT mesmo para produzir para mim, só como exemplo. Então, eu passei algumas informações de caráter geral de uma empresa, passei documento de cultura organizacional e uma matriz de riscos de tecnologia da empresa, e eu botei o nome dela de Tecnova. Armazenei os PDFs aqui na minha pasta PDFs e a gente vai primeiro precisar buscar esses arquivos. O trig que eu estou usando é um trig de click to test, que a gente vai aqui só clicar em testar workflow e ele já vai executar todo o restante. E o primeiro passo é a gente encontrar esses arquivos. Para isso eu estou utilizando um node de procurar arquivo ou pasta. Então tem aqui o recurso de arquivo ou pasta, operação de procurar. O método é procurar um arquivo ou pasta através de um nome. Estou mandando ele retornar todos. E como filtro, eu coloquei para me retornar, a pasta através de uma lista. Ele vai me listar todas as pastas que eu tenho lá no Google Drive. E eu coloquei o nome PDFs, porque é o nome da minha pasta onde eu armazenei todos esses arquivos. E em seguida eu mandei ele procurar por arquivos e a partir de agora ele vai me listar todos os arquivos que eu tenho naquela pasta. Depois que ele me listar esses arquivos, eu preciso fazer o download deles. Então a gente vai adicionar um outro node no Google Drive com download file. Então a gente clica aqui e vocês vão ver que eu estou mandando ele fazer um recurso de file, operação download por ID. E como é que eu busco esse ID? Bom, se eu rodar aqui o nosso primeiro node, vocês vão ver que ele vai me dar como objeto de saída um ID e um name. Então, eu tenho aqui 3 itens que estão saindo do getItens e estão vindo para o download. Então, agora eu percebo que eu tenho um ID aqui vindo do getItens e basta eu clicar no ID e arrastar aqui para o JSON, para o lugar do JSON ID, e ele já vai estar aqui verdinho para vocês com o nome aqui embaixo para mostrar qual é o valor referente ao JSON ID. E aí vocês vão perceber que é o identificador que a gente precisa para fazer esse download. Em seguida, se a gente for rodar aqui esse node, ele vai baixar esses 3 arquivos ou quantos a gente tiver. E agora a gente vai começar o processo propriamente dito de armazenar esses dados no Pinecone. Bom, para isso a gente vai utilizar um node que é o loop. E a gente clica aqui, ele já vai abrir aqui direto para a gente vai querer usar esse node para ele iterar sobre os itens que estão vindo daqui. Então, se a gente tem 3 itens, ele vai fazer tudo que está do looping para frente, quantas vezes forem o número de itens que está chegando nesse loop. No caso, tenho 3 arquivos, ele vai passar aqui nesse ciclo 3 vezes. E esse arquivo aqui, esse node, na verdade, a gente pode deletar, essa setinha também, e a gente vai utilizar o node que é o Pinecone Vector Store, que a gente vai adicionar documentos no Vector Store. Ele vai abrir esse node aqui dele e a gente vai precisar colocar a credencial do Pinecone. Aqui no site do Pinecone, a gente tem aqui a opção de criar index. Então a gente vai criar um index, que é onde a gente vai armazenar os dados, mas o primeiro passo a gente vai vir aqui em API Keys. Em seguida aqui tem algumas API Keys, então se você não tem o valor das que estão aqui, é só você clicar em Create API Key, voltar no seu N2N, na parte de credencial, vocês vão colocar a API Key de vocês aqui e vai ter feito a conexão com sucesso. O próximo passo vai ser criar um index. Então a gente vem aqui no index, Create Index, a gente vai precisar dar um nome para ele, no caso eu vou botar aqui N8N-YouTube. Aqui em configurações, vocês vão arrastar aqui para o lado e escolher o Text Embed em 3 Small,
que é o mais barato da OpenAI. A gente vai selecionar ele. E aqui para baixo a gente vai ter os provedores. Eu vou manter aqui na AWS. A região é essa aqui, única disponível. E a gente vai clicar em Create Index. A partir do momento que ele tiver criado o index com o nome de N8N YouTube, vocês vão ver aqui que vai aparecer todos os dados dele e que não tem nenhum registro ainda. E quando a gente fizer isso e a gente vir aqui em Pinecone Index, ele já vai aparecer aqui pra gente. Percebe que tem o nome aqui, N8N-YouTube. A gente coloca ele. Depois disso, a gente precisa colocar mais duas ferramentas, né, nesse Node. Uma é o Embedding, é o modelo de Embedding, e eu estou utilizando o da OpenAI, que foi o que a gente colocou na hora de criar o index, e já é o que está aqui, o 3 small. Cuidado para não colocar o large ou o outro, a gente mantém o small, que foi o que a gente criou no index lá no Pinecone. Então a gente tem aqui a primeira etapa concluída, a segunda etapa a gente vai ter essas duas opções. Então a gente vai selecionar o Default Data Loader. Selecionando, a gente vai mudar aqui do tipo de data para binário e a gente vai manter essas opções de carregar tudo e definir automaticamente os dados. Uma coisa importante que a gente pode fazer aqui em Pinecone Vector Store é adicionar uma opção de colocar um namespace para ele. Então a gente vai colocar aqui sobre o que são os documentos que a gente está colocando. No caso eu vou botar o nome da empresa fictícia que eu coloquei lá, então ele chama Tecnova. Seguindo aqui, a gente coloca um text splitter, que é como que ele vai dividir esses textos. Eu vou colocar aqui com esse Recursive Character Text Splitter. Vou manter aqui chunk size 1000 e chunk overlap 0. O que é isso? É como que eu vou quebrar o meu texto. Nesse caso, eu estou quebrando meu texto em 1000 caracteres e eu estou sobrepondo 0 caracteres. Como assim? Bom, se eu colocasse aqui, por exemplo, 50 no overlap, eu ia pegar os 50 últimos caracteres do chunk anterior e os 50 primeiros do chunk posterior, para ele adicionar ao meu chunk atual. Então eu ia ter sempre essa margenzinha do grupamento anterior e do posterior agregado ao meu grupamento atual. Eu não vou fazer isso agora, porque isso aqui é um vídeo introdutório, então eu vou fazer a parte mais básica possível para a gente começar a usar o RAG Database. Então eu vou deixar aqui como 1000 e 0 de overlap, e o nosso fluxo está pronto para ser executado. Na saída daqui, a gente não pode esquecer de retornar ele para o loop over itens, porque ele vai vir aqui no primeiro item, vai fazer o que tem que fazer, retornar para cá. E ele vai manter o segundo, o terceiro e quantos itens você tiver lá na sua pasta, até o momento em que o número de itens total tenha sido igual ao número de itens que ele percorreu. A partir disso ele vai para o Done, que no caso a gente vai, só para efeito de representação, colocar um node aqui de no operation, ou seja, significa que ele acabou o processo. Feito isso, a gente vai clicar aqui em Test Workflow para a gente rodar tudo isso aqui e ver ele acontecendo de maneira automática. Então perceba que ele passou por todos os itens até terminar aqui os chunks. Então tivemos 3 chunks, 13, né? Se eu vier aqui e atualizar a página, o index, né, do N8N YouTube já armazenou para mim vários chunks. Bom, agora que a gente tem concluído a parte de armazenar os chunks aqui no Pinecone, a gente vai criar o nosso agente. E o nosso agente não precisa se assustar, eu vou passar com vocês passo a passo, mas basicamente vou adicionar aqui um chatzinho só para a gente testar, mas você poderia colocar o API da Evolution, o API oficial do WhatsApp, enfim, qual você quiser. No nosso caso, como é só para teste, fins didáticos, eu vou utilizar esse daqui. A gente vai usar um AI Agent normal, então percebam que eu estou mantendo aqui o prompt com o input que está chegando aqui do nosso chat e passei para ele o seguinte:
de System Messaging. Você é um assistente de uma empresa de tecnologia, a Tecnova. Seu trabalho é responder questões sobre a empresa. Todas as informações podem ser encontradas na ferramenta Vector Story Tool. Então, como regra primária, sempre utilize a ferramenta a cada vez que você for responder qualquer coisa, garantindo a assertividade da informação a ser passada. Nada pode ser respondido que não tenha vindo da ferramenta. Seja gentil e formate a saída para a plataforma WhatsApp. Por que eu estou fazendo isso? Para ele deixar já automaticamente mais amigável a leitura. Com isso, a gente vai adicionar um modelo. No meu caso, eu estou usando aqui o modelo 4.1 mini. A memória que eu estou usando é uma memória simples aqui, num contexto de janela de tamanho de 5. Então, a cada 5 mensagens esse vai ser resetado. E como ferramenta, a gente está usando o Retrieve Documents. E eu estou usando o seguinte, que aqui contém todos os documentos que eu posso ter para responder às questões do usuário. Em seguida, ele vai me pedir o Vector Story, então a gente vai adicionar o Pinecone Vector Story, mantém já a API que a gente já cadastrou, e a gente vai usar essa operação aqui, que é esse modo de operação, que é retornar os documentos como um Vector Story para uma ferramenta. O index, a gente vai mudar aqui para N8N YouTube, e o Pinecone Namespace, ou seja, a gente cadastrou lá na hora de salvar os dados, então a gente vai colocar aqui o mesmo namespace. Depois a gente também precisa colocar aqui um modelo, e eu também estou usando o 4.1 mini, e como embedding eu estou usando o 3 small também, que foi o que a gente cadastrou. Então a partir disso a gente vai ter o seguinte, vamos ver uma informação aqui que a gente pode tirar. Deixa eu perguntar sobre resultados e tração da empresa. Vamos abrir aqui o nosso chat e vamos perguntar para ele. Quais são os resultados da empresa? E vamos ver o que ele me responde. Ele já está aqui buscando os documentos. Ele já vai me responder padronizado aqui para o WhatsApp, que a receita recorrente mensal é de 320 mil, crescimento de 140, churn inferior a 2, vamos ver se é isso mesmo. Exatamente isso daqui, ó, 320, 140% nos últimos 12 meses, mais de 1.200 clientes ativos. Então, ele pegou exatamente a parte que eu precisava e me retornou aqui. Então, se eu vier aqui em outro documento, vamos pegar aqui, por exemplo, documento de cultura organizacional. Deixa eu perguntar aqui quais são os rituais de cultura da empresa. Quais são os rituais de cultura da empresa? Então, o que acontece? Ele precisa ir lá, procurar qual parte do arquivo está falando sobre esses rituais de cultura, ele vai retornar essas partes e vai me dar a resposta focada no que eu estou perguntando. Então, ele me retornou exatamente o que está escrito lá, que são deles stand-ups, café com CEO, semana de cultura a cada semestre, que é exatamente o que está aqui no nosso PDF. Então perceba que o Reg Database ele ajuda muito a agregar conhecimento ao nosso agente, porque a gente não precisa ficar mudando o prompt o tempo inteiro do agente quando a gente quer adicionar um documento ou uma base de conhecimento para ele. Basta a gente voltar aqui no nosso módulo de salvar, né, os dados no Pinecone e rodar isso aqui tudo com os documentos que vão estar aqui. E aí ele vai fazer todo o processo de adicionar essa base de conhecimento lá no Pinecone e a partir disso, automaticamente, o nosso agente já vai ter esse conhecimento para responder às pessoas que vão perguntar coisas sobre esse novo documento. E isso facilita muito o nosso processo de trabalho, porque além de não precisar mudar o prompt que pode gerar erros e você acabar desconfigurando alguma coisa, a gente facilita que o próprio usuário ele pode ir lá e tirar um documento, inserir um documento, alterar um documento e sem mexer aqui no nosso agente. Então, essa parte introdutória sobre o Reg Database, ela é fundamental para a gente poder depois aprimorar essa questão de base de conhecimento. Então, é importantíssimo você entender primeiro o que está aqui, esse agente aqui, para depois a gente otimizar. Então hoje foi um vídeo bem rápido, curto e simples,
para você aprender um pouco desse conceito. E se você for tentar fazer esse agente e não tiver o conhecimento de, por exemplo, como salvar as credenciais, né, como pegar as credenciais no Google Drive, eu tenho um vídeo que fala sobre isso, então é um pré-requisito para você conseguir utilizar esse agente. Então é só você assistir o vídeo em que eu ensino a pegar essas credenciais e aí você vai estar apto a construir esse fluxo aqui. Então por hoje é só e até a próxima.